Se você empreende fora do seu país e está passando por algumas dificuldades no seu negócio, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer ou precisa fazer para superar esses desafios e começar a faturar com o seu negócio fora do seu país natal, tá bom? Fala, aqui é o Márcio Giordano, mentor de negócios, e neste canal eu te ensino e te ajudo a como você organiza e alavanca o teu negócio fora do seu país, ou seja, aqui na Europa, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa fazer para superar os desafios de empreender fora do seu país, a primeira coisa, anota aí, papel e caneta na mão, construa uma rede de contatos, tá? Quando você chegar no país, ou se você já está aqui no país, por exemplo, eu estou aqui na Bélgica, eu estou em Bruxelas, na Bélgica, entendeu? A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei foi construir uma rede de contatos. Por quê? Tem uma frase do Jim Rohn que fala assim, ó, 80% do resultado financeiro das pessoas advém da sua capacidade de se conectar com novas pessoas e construir relações baseadas em confiança. Então, é importante que não é o melhor que vai bombar, que vai alavancar negócio. É a pessoa que tiver mais relacionado, é o que tiver mais contato. Jordão, você está dizendo que não é importante saber a coisa? Estou te falando isso. É importante, é claro que é importante conhecer, saber a informação, ter informação especializada. É evidente que é muito importante. Mas mais importante ainda é você ter relações, relacionamentos, vamos dizer assim. É o que a gente chama de network. Então você precisa construir o seu network. Se você já está no país empreendendo há alguns anos e ainda você não tem ainda uma rede de network, eu te sugiro que você inicie. E eu te dou algumas estratégias. Por exemplo, você pode construir uma rede network em alguns grupos. Você pode, sei lá, você pode participar de grupos da tua igreja, se você frequenta alguma religião na igreja. Você pode frequentar grupos em mastermind, grupos de empreendedores. Por exemplo, você pode participar de treinamentos, de eventos de empreendedorismo aqui, sei lá, no país que você está, e nesses eventos fazer conexões e começar a nutrir essas conexões. Você pode criar momentos para se conectar com pessoas. Eu me lembro que assim quando eu abri meu escritório de, de mentoria, de treinamento, etc e tal, minha empresa de treinamento, de mentoria, eu estava saindo da empresa que eu trabalhava, da multinacional que eu trabalhava, e a primeira estratégia que eu criei, que eu criei não foi uma estratégia de vendas. Sim, isso fazia parte da minha estratégia de vendas, porque era uma estratégia de marketing, mas é uma estratégia de me conectar com as pessoas. Eu me recordo que eu pedi para, na época, a minha assistente, eu falei para ela assim, olha, faz um levantamento aí dos principais influencers, tô falando de 4 anos atrás, vamos dizer assim. Faz um levantamento dos principais influencers da Bélgica, de Luxemburgo, da Holanda, da Inglaterra, de vários países, acho que uns 6 países. E ela fez uma pesquisa e me mandou uma lista com, sei lá, os 3, 4 principais. Isso no público que eu queria atuar, que é o público brasileiro, o público que fala português. Entendeu? Ela me mandou a lista de várias pessoas. E eu saí mandando mensagem inbox para essas pessoas. Só que qual era a justificativa? Eu não mandei uma mensagem por mensagem. Eu estava com uma justificativa de fazer um podcast. Na verdade, eu tenho esse podcast ainda, de vez em quando eu faço algumas gravações, que é Bota para F nos negócios. Na verdade, botando para F nos negócios, que eu entrevisto brasileiros que estão botando para F, né, nos negócios aqui na Europa. É interessante que eu ia com a minha câmera GoPro, eu ia com a minha GoPro lá na pessoa, né? Visitei, por exemplo, eu viajei para Holanda para gravar, viajei, fiz aqui várias, aqui na Bélgica, em Bruxelas, ia com a minha câmera, no meu GoPro, ia com um microfonezinho. Qual era a justificativa? É evidente que eu não ia. Nossa, o cara tava bombando no podcast. Não, a estratégia era só me conectar com pessoas, me conectar com esses influencers. Aí eu pensei, poxa, eu crio um podcast, entrevisto essa pessoa vai me repostar lá na rede social dela de maneira orgânica, de maneira gratuita. Essa foi a primeira coisa, a primeira estratégia que eu utilizei. E ali eu comecei a construir relações. Para você ter uma ideia, o tanto que isso me deu de retorno no longo prazo, né, no médio e longo prazo,
Eu participo do Mastermind hoje, de vários empreendedores, especialmente os empreendedores da Holanda, e eu estou nesse Mastermind, tá? Por culpa de uma pessoa que eu me conectei através desse podcast, entendeu? Entrei em contato com essa pessoa no privado. Eu mandei mensagem para umas 30 pessoas, vamos dizer assim, sei lá, 3, 4 pessoas me responderam, e foi essas pessoas que eu criei uma conexão e fui nutrindo essa conexão ao longo dos anos. Eu poderia falar aqui várias horas sobre o que isso me deu de benefício ao longo de anos aqui no velho continente, aqui na Europa, tá? Aqui na Bélgica. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é construir relacionamento. Tá? Construa relacionamento. Isso é muito importante, tá? Faça isso urgente. Eu te dei várias estratégias, igreja, treinamentos, crie justificativos. Eu criei um podcast, convidei pessoas e por aí vai, tá bom? Crie o seu, pense a sua maneira, tá? Agora, só não deixe de se conectar com pessoas. A segunda coisa que você precisa fazer para superar os desafios de morar fora do seu país, de empreender, na verdade, morar não, de empreender fora do seu país, você precisa servir as pessoas genuinamente. Eu acho que é quase que uma continuação do construção de redes, né, de network. É servir as pessoas genuinamente, tá? A maioria das pessoas que eu conheço, elas querem sacar antes de depositar. E o que significa sacar antes de depositar? Significa que você quer que a pessoa, sei lá, confie em você, feche algo com você, feche parcerias com você, faça algo por você sem antes você ter gerado valor, sem antes você ter depositado na vida, na história dessa pessoa. Então, é muito importante que essa segunda ação, que é servir as pessoas genuinamente, seja de maneira de fato genuína. Então escolha, né, nessa construção de relacionamentos, de network, você vai perceber, você vai encontrar pessoas extremamente boas, sensacionais. Você vai encontrar muito filho da égua, tá? Desculpa. Deixa eu ser claro com você. Você vai encontrar muito filho da... Para não falar aqui o palavrão. Você vai encontrar muito filho da égua, mas você vai encontrar muitas pessoas bacanas, sabe? Pessoas de alto padrão, com princípios. E essas pessoas você deve servi-las genuinamente. E o que significa isso? Cara, se oferece para resolver um problema dela gratuitamente, para ela conhecer o teu trabalho. Porque tem a maioria, não, você tem que me pagar. Eu conheço muita gente, não, me paga. Se não me pagar, eu não vou fazer. Cara, você tá chegando agora, sabe aquela história? Tá chegando agora, não sabe nem se fica. Pô, serve essas pessoas. Porque esse servir, essa pessoa vai te conhecer, conhecer o teu modo de trabalho, conhecer o teu modo de pensar, conhecer de fato e fatalmente essa pessoa vai te recomendar para outras pessoas, se o teu trabalho for de fato um trabalho bacana, entendeu? Então, servir as pessoas genuinamente significa escolher pessoas para que de fato você, quiçá, trabalhe gratuitamente. Jordano, mas eu preciso me sustentar. Sim, podemos falar sobre como criar, como fazer dinheiro rápido. Inclusive, deixa eu anotar aqui, como fazer dinheiro rápido na Europa. Como fazer dinheiro rápido na Europa. Eu vou fazer um vídeo só para te mostrar. Já é compromisso meu. Vou fazer um vídeo só como fazer dinheiro rápido na Europa, tá? Por quê? Porque à medida que você vai fazendo esse dinheiro rápido, você vai construindo relações genuínas, servindo essas pessoas, quiçá gratuitamente. E é interessante, muitas dessas pessoas vão querer te pagar. Muitas dessas pessoas vão entender que você é bacana, tem brilho, tem propósito, tem dignidade. Essas pessoas, sei lá, rapidamente elas vão. Não, 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 fica tranquilo, eu vou te pagar, eu vou isso ou aquilo. Por quê? Porque essas pessoas têm princípios também, entendeu? Então a segunda coisa é sirva genuinamente essas pessoas. Sirva, sirva. E é evidente, sirva naquilo que você é bom. Então, se essa pessoa, você trabalha com computador, informática, poxa, né? Ô, fulano, eu posso dar uma. Eu não vou te cobrar nada, etc e tal. Se você trabalha na, sei lá, estética, ô, fulano, eu posso fazer os teus cílios assim, assim, assado, etc e tal. Eu posso isso, posso. Então, serve essas pessoas genuinamente. Agora, não sai oferecendo o teu trabalho gratuito se essa pessoa não saber quem você é, tá? Quando eu me conectei com as pessoas do podcast, tá? Eu conversei muito no podcast. O podcast é massa, porque no momento da entrevista que eu fazia com a pessoa, aquela pessoa me dava todas as
todos os problemas que ela vinha passando, vamos dizer assim, no campo profissional. Então, desses problemas eu escolhia um e depois mandava algum conteúdo para ajudá-la e assim por diante. E aí, depois de várias conexões, idas e vindas, eu quero te servir nisso, eu quero te ajudar nisso, não vou te cobrar nada, tal, tal, tal. Então, cuidado para não, não, eu quero fazer de graça. Por quê? Sabe aquela história do quando a esmola é muito, o santo desconfia? Isso também é importante que você entenda, entendeu? Porque senão você vai sair oferecendo o seu trabalho gratuitamente para as pessoas e as pessoas não vão te valorizar, tá bom? Então, é importante. Jordano, mas eu já vi você falando sobre trabalhar gratuitamente. Aqui não é trabalhar gratuitamente, aqui é servir genuinamente e estrategicamente algumas pessoas de maneira pontual e estratégica para que essas pessoas, né, contribuam com essa construção que você está falando, que está fazendo de network, tá? Então a segunda coisa sirva as pessoas genuinamente. Isso aqui é muito, pode parecer simples. Essas duas coisas mudaram a minha história. Isso é o principal, tá? Isso é o principal, tá? Terceira coisa que você precisa ter. Construa um plano de ação. Isso aqui é muito importante. Se você empreende e você não tem um plano de ação, o que é um plano de ação? É um passo a passo com ações que você vai fazer, desenvolver, realizar num período definido. Sei lá. Eu sugiro que você tenha um plano de um ano, no mínimo, um ano. Qual que é o plano de um ano? Quando eu saí da multinacional, eu me recordo, eu fiz um plano ali de um ano. Olha, daqui a um ano eu preciso estar fazendo, eu preciso estar faturando isso. Primeiro plano que eu defini eu preciso definir o meu break-even, né? Eu preciso estar faturando isso, que é o meu custo fixo. E eu defini, se eu não me engano, foi um plano de 3 meses, um plano de 6 meses. Por quê? Porque lá no início, o meu custo fixo, vamos dizer assim, a minha vida, para me manter aqui, eu e a minha família, na época era baixo, ainda é muito baixo, porque é um dos meus pontos fortes. Mas depois eu falo sobre isso, tá? Mas ainda era ainda mais baixo. Então eu defini, poxa, o que eu preciso fazer para garantir rapidamente esse custo aqui? E aí eu fiz uma série de ações, eu defini uma série de ações baseado em estratégias de vendas, de network, etc e tal, para garantir isso. Ou seja, eu fiz um plano. Então, se você está empreendendo hoje e não tem um plano focado na fase que você está, e aí é importante que você entenda, todo negócio tem 4 fases. Ou 5, vou botar 4 fases, que é mais fácil de se entender. Primeira fase é a fase de aprendizado. Nessa fase, você precisa aprender e focar em vendas. Teu negócio precisa dar dinheiro. Teu negócio precisa dar dinheiro. Vou fazer depois vídeo também sobre cada fase para te ensinar. Então, essa primeira fase aqui, sei lá, dura de 3 meses a 6 meses, você precisa focar em, teu negócio precisa fazer dinheiro. Ou seja, você precisa testar estratégias para fazer dinheiro, gerar venda previsível. Já fiz um vídeo sobre como gerar dinheiro previsível. É essa a primeira fase, entendeu? A segunda fase é a fase que você já vai pegar esse dinheiro que está entrando da primeira fase e começar a multiplicar isso fazendo movimentos financeiros e assim por diante. Essa é a segunda fase, que é a fase do break-even. Nessa segunda fase, você break-even e o negócio começa a vislumbrar te dar dinheiro. Na terceira fase, é a fase de fato, que o negócio começa a te dar dinheiro, te dar payback, né? Devolvendo o teu dinheiro. Aqui você precisa ter. Nesse aqui você precisa ser mestre em vendas. Primeiro, mestre em vendas. Segundo, finanças. Dominar as finanças do teu negócio. Terceiro, pessoas. Para que tenha pilares. Porque, assim, negócio é construído com pessoas, processos e pessoas. E no terceira fase do negócio, você tem que ter já pessoas, pilares de confiança que você consiga multiplicar para que o seu negócio cresça. E a quarta fase, obviamente, você diversifica isso com vários negócios. Então, nessa construção de um plano de ação, cada fase dessa tem que ser contemplado por um plano de ação. Primeiro, o plano de ação do teu negócio, da primeira fase, é um plano de ação de marketing e vendas. Cadê o teu plano de ação de marketing e vendas? Cadê o teu plano de ação para os próximos 3 meses, para os próximos 6 meses? Você tem um plano de ação? Ah, não, tá tudo na minha cabeça aqui, Jordano. Não, não faz isso não, cara. Para agora. Construa um plano de ação. Construa um plano de marketing, um plano de vendas. Qual é o ideal? Sabe qual que é o ideal? Aqui eu vou falar sério. O ideal, tá? Isso aqui é gente que de fato vai dar. Quando eu sei que o negócio vai dar sucesso, é quando a pessoa tem o domínio do plano de negócio dela. O que é um plano de negócio? Contempla todas essas fases previamente. É evidente que todo plano nasceu para dar errado. Plano, ele só aponta a direção. Não significa que vai dar exatamente aquilo. Normalmente dá.
vai menos ou mais. Normalmente, e aí você vai ajustando ao longo dos dias, dos meses, dos anos, esse plano. Mas o plano aponta a direção. O plano, ele dá o rumo do que você precisa fazer. Especialmente o plano é um conjunto de ações e estratégias que você vai testar para que te dê um resultado previsível, entendeu? E aqui, deixa eu abrir aqui algo muito importante, tá? Se você não tem um plano e quer construir um plano para o teu negócio, tá? Eu estou disponibilizando duas vagas gratuitamente de uma mentoria que eu posso te ajudar a construir o teu plano do negócio, tá? Então clica aqui embaixo, vai ter um link, reunião gratuita, reunião estratégia gratuita comigo. Você pode marcar uma reunião gratuita, estratégica comigo, e nessa reunião eu vou te ajudar a como você começa a construir esse plano, baseado em estratégias aplicadas em outros negócios que eu já tive resultados. Por exemplo, Jordano, a fase é a fase de vendas. Não estou vendendo. Beleza, eu vou te dar um plano básico para você construir as suas primeiras ações de marketing e vendas. Ah, não, é financeira. Vou te dar algumas ações de marketing. Tudo isso gratuitamente. Então, clica aqui. São apenas para duas pessoas que marcarem comigo, tá bom? É isso, voltando. Então vamos lá. Quarta, quarta ação que você precisa fazer para superar os desafios de empreender fora do país. Desenvolva o idioma, tá? Isso aqui é muito importante. E eu confesso que eu pequei muito nisso, tá? Quando eu cheguei, eu vim para ser consultor de uma multinacional belga, talvez você não saiba. Consultor, depois eu me tornei supervisor comercial, e depois gerente, depois diretor comercial. Mas eu não falava nada de francês. E o meu inglês era male male, tá? Eu arranhava o inglês, mas também não era a melhor coisa. Então a primeira coisa que eu fiz lá no início, eu mapeei todas as conversas que eu ia ter, mapeei todas as conversas que eu ia ter, e eu anotei o que que eu iria responder, o que que eu iria falar. Ou seja, eu tinha uma cola das principais conversas que eu tinha que ter em francês dentro da empresa. Eu tinha uma cola. E eu ficava meio que um papagaio, repetindo isso para quem me falava. É engraçado que quando fugia disso, eu, de certa maneira, travava, etc. E tal. Mas uma coisa que eu deveria ter feito, e eu confesso, e aqui eu estou te dando o erro que eu cometi para que você não cometa, eu deveria ter imerso no idioma inicialmente aqui. Eu não fiz isso, eu confesso, tá? Hoje, nossa, não sou o linguístico em francês, mas ó, evidente que hoje eu falo francês, enfim, resolvo qualquer coisa, enfim, precisa fazer, eu faço meu idioma pro que eu preciso hoje, tá muito bacana, preciso melhorar, etc e tal. Mas se eu tivesse esse idioma hoje, lá no início, algumas coisas eu teria feito diferente. Eu teria dado avanços, saltos diferentes. Agora, no meu caso, eu trabalhava numa empresa, eu criei estratégias ali para que o idioma não como é que eu posso? Não me prejudicasse. Primeira coisa, né? Quando eu virei gerente, supervisor, eu trouxe para perto de mim uma pessoa que era poliglota, falava francês, falava inglês, falava os cambal. Então, essa pessoa era meio que o meu braço direito e ele me ajudou muito. Mas se eu tivesse empreendendo, talvez eu não teria caixa para pagar alguém para ficar ali traduzindo as minhas coisas. Então, você que está empreendendo deve falar o idioma do país que você empreende. E aí eu não estou falando para você ser ninja, ou o cara é o poliglota. Não, mas você deve saber o básico para se relacionar, para fazer uma venda, para se comunicar com o cliente, para fazer uma entrega, para receber uma ligação, para mandar uma mensagem. Você deve saber o básico. Então, desenvolva o idioma urgentemente. É algo que você poderia tirar tempo, tá? E imergir. De 3 a 6 meses de uma imersão, você consegue resolver. Talvez até antes, dependendo do teu ânimo, você consegue resolver isso. Entendeu? E por último, aprenda a vender. Aqui é interessante, tá? Aprenda a vender. Uma das coisas que me fizeram, que me deram autonomia para desenvolver os meus negócios, talvez você não saiba, talvez você saiba. Eu empreendo hoje em 4 áreas, eu tenho 4 negócios. Eu e minha esposa, nós somos, obviamente, sócios em tudo, nós temos 4 negócios. Eu tenho uma empresa de treinamento, eu tenho uma agência de marketing, eu tenho uma empresa de alimentação saudável e eu tenho um estudo de estética. E eu só pude avançar nesses negócios com 4 anos, tá? Com zero dinheiro externo.
E eu só pude avançar com esses negócios porque eu, modesta à parte, eu domino a área de vendas. Eu domino a área de marketing e vendas. Então, esses negócios foram construídos em cima do domínio de vendas. Eu domino vendas. Óbvio, eu não sou o melhor cara de vendas, mas eu sei o que eu estou falando, eu sei como fazer para organizar minimamente uma estratégia de marketing e vendas. É isso que me fez gerar caixa para os meus negócios, para que esses negócios financiassem os outros negócios que eu abri a partir do primeiro negócio. Então, dominar vendas, aprender a vender, talvez seja a estratégia ou a habilidade que vai te dar independência. O que vai te dar independência? O que vai te. Poxa, né? Independência significa, cara, eu não preciso ficar pegando dinheiro ali, tal, tal, tal. É a habilidade de vender. Porque a habilidade de vender é a habilidade de, sei lá, fazer dinheiro. Você vai fazer dinheiro. Você vai olhar para um produto, você vai olhar para um serviço e fala, sabe, eu vou fazer isso, vai gerar esse resultado que vai gerar vendas lá na ponta, entendeu? Então você precisa aprender a vender. E aí, nesse quesito de aprender a vender, Jordan, como é que eu faço para aprender a vender? Cara, tem muito conteúdo gratuito na internet, tem mentorias, tem treinamentos. Eu tenho, por exemplo, eu tenho um treinamento chamado Gestão Pro que eu vou fazer agora no início de setembro. Se você estiver aqui na Bélgica, né, quiser participar desse treinamento, enfim, o fato é que você precisa aprender a vender. E tem muita coisa que pode te ensinar a vender. Tá? Tem muito conteúdo na internet, tem muitos especialistas na internet que podem te ensinar a vender. Repito, se você precisar da minha ajuda, eu posso te ajudar, especialmente com a minha imersão chamada Gestão Pro, que eu vou fazer em setembro. Se você tiver interesse, me manda um inbox lá no meu Instagram ou aqui, enfim, vou ter o prazer de te atender também, tá? Mas essas são as 5 estratégias que eu utilizei para superar os desafios de empreender na Europa. Construir minha rede de contatos, servir depois essa rede de maneira estrategicamente, construir um plano de ação baseado no que eu precisava para aquele momento, né? Baseado, eu construí um plano de negócio, mas eu estou dando um exemplo para você aqui. Desenvolvi o meu idioma e eu aprendi. Aliás, eu já sabia vender, mas você deveria aprender a vender, tá? Essas são as 5 estratégias. Eu espero que eu possa ter te ajudado com esse vídeo. Poxa, se você chegou até aqui, curte, comenta. O pessoal está assistindo o vídeo, não está curtindo, não está comentando. Me manda aí, Jordano, cheguei até o final, gostei, obrigado, tá? Ah, deixa eu abrir um parênteses aqui. Essas estratégias você pode utilizar em qualquer lugar do mundo, tá? Eu falei sobre empreender fora do país porque são estratégias eficientes em qualquer lugar do mundo, inclusive fora do país, tá bom? Aqui é o Márcio Jordano, espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, compartilha, manda para aquela pessoa, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.